Olá, o Jornal Câmara começa agora. Acompanhe os destaques da edição de hoje. Perícias médicas estão suspensas no INSS até adequação de agências. Sobe número de mortes por Covid-19 no país. Compras online continuam aumentando. Essas e outras notícias agora no Jornal Câmara. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, informou que as perícias médicas estão suspensas até que as adequações sejam feitas das agências da Previdência para garantir a segurança dos peritos e beneficiários contra riscos de infecção pelo novo coronavírus. Diversas unidades retomaram o atendimento presencial suspenso em março em razão da pandemia. Entretanto, os médicos peritos decidiram não retomar as atividades por falta de segurança e todas as perícias médicas agendadas foram suspensas. Os peritos continuam em trabalho remoto, atendendo os pedidos de antecipação e demais solicitações que já vêm sendo feitas ao longo da pandemia. Mesmo sem o serviço de perícia, segundo o INSS, a retomada gradual inclui avaliação social, cumprimento de exigências, reabilitação profissional e justificação administrativa. Todos esses serviços devem ser agendados com antecedência pelos canais remotos. O segurado deve acessar o portal covid.inss.gov.br para saber qual agência está aberta e se já oferece a perícia. Caso positivo, é necessário fazer a remarcação pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. O comércio online ganhou impulso durante a pandemia do novo coronavírus. O e-commerce brasileiro faturou 56% a mais nos 8 primeiros meses de 2020, em comparação com o igual período do ano passado, segundo pesquisa realizada pelo movimento Compre e Confie, em parceria com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. De acordo com o levantamento, o aumento do faturamento foi possível porque houve crescimento de 65% no número de pedidos de 63 bilhões para 105 bilhões. Desde o início da pandemia, mais de 135 mil lojas aderiram às vendas pelo comércio eletrônico para continuar vendendo e mantendo-se no mercado. Estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo mostrou que os brasileiros aumentaram suas compras online, passaram a usar meios digitais de pagamento e devem continuar com esses hábitos de consumo no pós-pandemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.113 óbitos e 36.653 novos casos relacionados ao novo coronavírus. Os dados estão no balanço diário do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, 133.119 pessoas morreram em razão da Covid. Outros 2.445 ainda estão em investigação pelas autoridades de saúde. Ainda de acordo com o balanço diário, o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 desde o início da pandemia chegou a 4.382.263. Do total de infectados, 3.671.128 se recuperaram da Covid. Atualmente, 578.016 pacientes estão em tratamento. O Jornal Câmara segue agora para um rápido intervalo, a gente volta já, não sai daí. Oi, vizinhos. Como vocês estão na quarentena? Eu tô bem, junto da minha família. A gente quer que tudo isso termine logo, para poder sair e ficar perto de vocês.
Estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Câmara. Foi realizada na Casa Legislativa a terceira palestra do projeto Diálogos para a Cidadania. O tema abordado foi município na Constituição Federal. São 5 ou 6 artigos da Constituição Federal que elenca pontos importantes dos municípios na Constituição. Não é lei ordinária estadual, sequer municipal, mas a Constituição Federal, o legislador de 1988 resolveu sabiamente colocar pontos importantes na própria Constituição Federal a respeito dos municípios, de modo que leis ordinárias locais, nem tampouco estaduais, podem fazer essa alteração. Somente uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, poderá futuramente alterar esses pontos. Entre os pontos destacados, o especialista falou sobre o direito do cidadão na criação de projetos. A própria Constituição também, nesses pontos que a gente falou hoje na palestra, que diz respeito ao município, elenca em um de seus incisos, do artigo 29A da Constituição Federal, a possibilidade da população organizada trazer para a Câmara Municipal, dar o pontapé inicial numa proposta de alteração da legislação local através de um projeto de lei ou algo do tipo. Tem parâmetros, tem limites, limites mínimos inclusive. Portanto, a população do município pode tramitar um projeto de lei na casa através dos cidadãos eleitores em um percentual mínimo de 5% do eleitorado. Recentemente foi aprovado na Câmara Municipal o reajuste no número de vereadores de 21 para 23 na Casa Legislativa. O aumento no número de cadeiras está previsto na Constituição Federal mediante o quantitativo populacional do município. Segundo o IBGE, Mossoró já passa dos 300 mil habitantes. Apesar das novas cadeiras, a mais, o advogado explica que a receita da Câmara não aumenta e sim diminui. Com a alteração recente do número oficial da população pelo órgão responsável, que é o IBGE, agora já no final do mês de julho, possibilitou a Câmara Municipal de Mossoró alterar de 21 para 23 vereadores, porque esse é um parâmetro dado pela Constituição Federal, também discutido na palestra de hoje, e que está em trâmite, já para votação em segundo turno, da proposta de alteração à Lei Orgânica Municipal, que vai, consequentemente, possibilitar uma maior representatividade da casa. Ao invés de 21, a população vai ter 23 representantes na Câmara Municipal. E o lado positivo disso é que, mesmo tendo que arcar com o subsídio de mais 2 vereadores, o Poder Legislativo não terá, consequentemente, um recebimento maior de valores do Poder Executivo para essas despesas. Chegamos ao fim dessa edição do Jornal Câmara, lembrando que as nossas produções você confere no YouTube e TV Câmara Mossoró. Obrigado pela sua companhia.